Voltamos agora para entrevista, para o bate-papo com o Fernando Cota, como eu já anunciei. Ele é presidente do movimento Orgulho Autista Brasil. Esse movimento que já tomou o mundo e que, como o nome está dizendo, os autistas precisam ser respeitados, e esse movimento tem exatamente esse objetivo, de que essas pessoas tenham espaço nesse mundo, tenham um espaço de inclusão nesse mundo. Fernando, prazer recebê-lo, muito obrigada pela sua presença. Queria que você falasse um pouco do que é o movimento Orgulho Autista e o que é ser pai do... Como é o nome do teu filho? É o Fernandinho. Olha, Fernandinho. E o que é ser pai do Fernandinho? Rosinha, primeiro quero dizer que é um prazer muito grande estar com você aqui, estar com essas pessoas maravilhosas que estão te vendo hoje, que estão sabendo um pouco mais sobre a questão do autismo. Olha, gente, nós estamos gravando aqui em Brasília, né? Estou nas atividades parlamentares e aproveitei que encontrei Fernando, que toda semana está aqui, um grande articulador, um grande batalhador e um grande líder desse movimento da pessoa com deficiência de uma forma geral, mas bem especificamente do autismo, dos autistas. E aí eu convidei ele para essa entrevista, digo, vou te levar lá, porque a gente sabe que em Maceió a gente tem duas grandes instituições, né? Você que já conhece. Mas, claro, levar o Fernando as informações do movimento para Alagoas é muito importante. E eu te atrapalhei. Obrigado, Rosinha. Absolutamente. Quero então te agradecer em primeiro lugar por a gente ter essa oportunidade de falar sobre o autismo. Você que sempre comprou essa causa, né, há alguns anos já, desde quando está aqui e desde quando eu te conheci. O Movimento Orgulho Autista Brasil é um movimento que começou aqui em Brasília e se expandiu pelo Brasil todo e hoje tem até em outros países, porque luta sempre pelos direitos das pessoas com autismo, dessas famílias que precisam tanto. Não é? Em Alagoas não é diferente, e você sabe como essas pessoas têm necessidades especiais e precisam que sejam feitos realmente trabalhos para que possam estar incluídas. Não é? E o autismo é esse espectro grande que vai desde o mais severo, passando pelo moderado e até aquele mais leve, que são pessoas que conseguem trabalhar, conseguem estudar. Outro dia teve uma audiência muito interessante aqui na Câmara, que tinha um rapaz que inclusive estava num processo judicial até, porque a prova dele não tinha sido avaliada, né, com os critérios, olhando os critérios da deficiência, e ele era um autista leve, com espectro leve, mas um rapaz assim espetacular. Eu fiquei... Não é comum a gente ver, né? É verdade. E são pessoas, como você muito bem colocou, que exatamente falam muito bem às vezes, têm uma desenvoltura muito boa, são muito inteligentes, mas às vezes têm dificuldades com outras questões mais simples, que a gente que não é autista, não consegue fazer com mais tranquilidade. Então nós precisamos fazer isso que você já vem fazendo aqui, dar todo o suporte para que essas pessoas, independente do espectro, se são aqueles mais severos, meu filho, por exemplo, é mais severo, ele tem dificuldade, ele precisa de mim para fazer o asseio pessoal, para se alimentar, para sair de casa. E então a gente tem que dar o suporte para todas essas pessoas, como você vem fazendo, todas as pessoas que foram incluídas no rol das pessoas com deficiência e merecem de fato que essas políticas públicas também estejam acessíveis para elas. Então, o autismo, a pessoa tem uma dificuldade grande, normalmente, de interação e de comunicação. E isso a gente só consegue, Rosinha, reverter com terapias precocemente administradas, né, que estejam disponíveis para essas pessoas. Eu costumo dizer que nós precisamos dar a chance para essas pessoas, para elas se desenvolverem. E às vezes o sujeito tem o potencial, mas se a gente não der a chance, não colocar essas terapias específicas, às vezes uma educação especial ou algum suporte técnico, nós não vamos dar a chance para essa pessoa. Fernando, qual a idade do Fernandinho? O meu filho tem 19 anos já. Nossa. Hoje em dia, eu lembro da entrevista que eu fiz com a Silvia, da AMA de Alagoas. Ela é vice-presidente da AMA, junto com a Mônica, né? A Mônica Chimenez, que é a presidente. E eu lembro muito dessa entrevista que nós fizemos, em que ela falou como foi difícil o diagnóstico no primeiro momento, né? E ela disse que para ela foi um luto naquele primeiro momento. E depois ela
interagiu com outras famílias e entendeu mais o problema. Problema não gosto de usar essa palavra, problema, porque nenhuma criança, nenhum filho é um problema. Todos trarão problemas, mas não é um problema, né? Com deficiência ou sem deficiência, autista ou não, todo filho dá trabalho. Mas quando ela entendeu a situação, da condição diferente do filho dela, ela disse que saiu do luto para a luta. Eu achei isso muito legal e hoje é uma grande militante, como você. Né? Como foi para você essa coisa do diagnóstico? Porque o menino dela, Heitor, se não me engano, ele tem 4 aninhos, 3 aninhos. Então, a gente já evoluiu muito nas terapias, como você falou, no entendimento da sociedade para essa situação, para essa condição. Mas há 19 anos atrás não deve ter sido fácil. Complicado, Rosinha. Na realidade, no meu caso, meu filho foi diagnosticado por volta de 3 anos, então há 16 anos atrás. Era realmente mais difícil. Nós lutamos muito para que... Preconceito muito grande, né? Preconceito no sentido de desconhecimento, principalmente. De desconhecer, de ignorar. Eu mesmo, quando recebi, depois de uma romaria de médicos, né, que não conheciam, que falavam que sua esposa, ela manha esse menino, ele não tem nada, sua esposa, ela na realidade não está vendo que as pessoas têm a idade certa, cada um tem a sua idade para desenvolver, e não era. Quando foi se investigar mesmo, nós conseguimos, como eu lhe falei, depois de muitos médicos, achar o diagnóstico do autismo. Olha que você está na capital do Brasil, né? Teoricamente mais evoluída que outras capitais. E foi aquela luta para achar serviços, achar o que era isso. Né? A minha esposa, ela, quando recebeu, ela já sabia mais ou menos, ela chorou na hora, porque sabia que a vida dela estava modificada de fato, teria que dar uma atenção maior para aquilo. A gente que é machista, a gente que é homem, eu só fui chorar num trabalho que eu tinha nessa época. Nessa época eu era espião, trabalhava com inteligência, sabe? Aí eu trabalhava de madrugada, de verdade, na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência. Aí tinha um plantão de madrugada e a gente trabalhava sozinho naquele plantão. E aí eu fui chorar lá, né? Que eu fui aprender, a gente que é machista não gosta de chorar na frente dos outros, os homens. E aí eu fui chorar lá, depois de aprender, ver o que era. Mas, então, essa fase do luto, ela é muito comum pra gente, porque a gente idealiza aquele sujeito que... Perfeito, né? Pois é, padrão, né? A gente chama muito de neurotípico nessa questão do autismo. A gente imagina muito desse sujeito. E aí, com o passar do tempo, você vai vendo isso e vai aprendendo muito com essas pessoas. E hoje eu digo, Rosinha, me permito utilizar essa palavra, que nós somos abençoados por ter essas pessoas que nos ensinam tanto, entendeu? Que nos dão a oportunidade de ser seres humanos melhores. Como meu filho melhorou a minha capacidade de ver o mundo. Nossa, eu cheguei a me emocionei agora. É isso mesmo, eu acho que é assim mesmo. Eu já convivo com pessoas com deficiência, né? Desde os 13, 14 anos, quando cheguei na DEFAL. E eu vejo isso, eu digo sempre para as mães, né? Que dizem, eu tenho um filho especial. Olha, especial também, com certeza é a mãe que teve o privilégio, a oportunidade, né, de não encarar o problema, como a situação, o filho como um problema, mas de ter essa dedicação e de aprender todo dia a ser um ser humano melhor. E são poucos pais que encaram isso. Hoje já aumentou muito, né? Mas geralmente a mãe é quem toma para si nessa nova condição e sai desbravando os caminhos. E você não é uma... É diferente, mas assim, talvez eu reconheça uma exceção, né? Nós temos assim trabalhos belíssimos em que as mães reclamam muito disso, Rosinha, dos pais de fato. Que eu já vi casamentos se desfazerem, do casal não conseguir lidar com isso junto. E a gente justamente tem que chamar atenção para o outro lado. O Movimento Orgulho Autista Brasil tem um programa que chama Autismo e Família. E nesse programa Autismo e Família, é uma psicóloga que atua justamente tentando subsidiar os pais, mostrando que se para um já é difícil, se para 2 já é difícil, para um vai ser mais difícil ainda. Então, importante demais esse trabalho que envolve essas pessoas e que possa dar a elas um suporte maior para ver que não estão sozinhas. No primeiro momento a gente acha que está sozinho, que não tem ninguém, que não vai conseguir absolutamente nada, que não existem serviços. E aí quando a gente consegue entrar nessa rede de apoio, isso é muito importante, isso modifica a nossa vida. Rede de apoio, é isso. De apoio. É o que faz, como você muito bem colocou, a Silvia e também a Mônica, lá em Alagoas, e que fazem muito bem, quero
mandar um abraço para elas, que elas realmente têm um belíssimo trabalho e que, puxa, tem que estar junto com você, Rosinha, que é a nossa representante. Lá em Alagoas nós temos duas instituições, a AMA e a Assista. As duas que recebem as pessoas com autismo, as crianças, já tem bastante adultos nas duas instituições, né? Já jovens com mais idade e que prestam serviços nessas terapias que você bem colocou, que são imprescindíveis para que essa inclusão aconteça, né? Tem casos mais severos como o do Fernandinho, seu filho, que até para essas terapias em grupos, tá, em trabalhos não é tão fácil, né? A Assista é mais antiga que a AMA, que também tem um trabalho muito bom. E a AMA também tem um trabalho diferencial, como você falou aí, dessa rede de cuidados. É importante. Fundamental. Os pais se sentem muito sozinhos, muito fragilizados. Então, Rosinha, quando a gente, por exemplo, tem a recusa na escola de uma matrícula, às vezes porque o gestor não conhece, ou mesmo por má vontade, o pai, a mãezinha, fica muito fragilizado se ele for sozinho. No serviço de saúde também. Então, com uma associação, né, como essas associações lá de Alagoas, você fica mais fortificado. Peraí, não é assim não. Puxa vida, você já falou com alguém da associação? Alguém da associação vai lá, conversa, procura, e muitas vezes resolve-se ali mesmo. Senão, a gente tem que partir para a questão, muitas vezes, jurídica, né, de apelar para que essa pessoa cumpra a lei e, de fato, o importante é a qualidade de vida dessas pessoas. E eu sempre falo para os pais, olha, nunca desistam, mãezinha, você nunca desista do seu filho, porque apesar das dificuldades, nós conseguimos muitas coisas já, nós conseguimos trabalhar muito. Você, Rosinha, foi relatora na nossa lei, entendeu? Da lei Berenice Piana, a lei 12764, que abrange o Brasil inteiro e garante uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Já estamos terminando esse bloco e exatamente eu guardei a lei para a gente conversar nos 15 minutos que restam no nosso programa. Tá? Então não saiam daí. A gente volta daqui a pouco com o Fernando Cota para falar exatamente sobre a lei Berenice Piana, que especifica cuidados, né, à pessoa com autismo, que o poder público precisa se responsabilizar e efetivar essa lei. Mas o Fernando vai trazer os detalhes daqui a pouco. Não saiam daí que eu volto já.